Presidente, bom dia aos demais membros da Casa. Vou abrir aspas. Nós temos de redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem de fechar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos de criar uma Corte Constitucional de guarda exclusiva da Constituição e os seus membros detentores de mandato. Nós temos de evitar que gente como o ministro Roberto Barroso tenha o poder de ditar os rumos do processo eleitoral, de ditar os rumos da escolha popular, de ditar os rumos da democracia brasileira. Não foi para isso que essa turma foi colocada lá. Eu tenho alertado lá na Câmara dos Deputados, ou nós enquadramos essa turma, ou essa turma vai enterrar de vez a democracia brasileira. Fecha aspas. Essas palavras pertencem ao ex-deputado Vadir Damus, do PT. Eu concordo com ele, foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. Quando essa Câmara olhar objetivamente esse tempo que nós enfrentamos hoje, objetivamente, e as pessoas são reconhecidas por seus atos depois de séculos, às vezes, né? E também as atitudes que são tomadas. Deputado Luiz Lima, hoje a Câmara vai permitir, infelizmente, talvez até o presidente Arthur Lira não tenha percebido esse equívoco muito grave, na verdade, contra o Legislativo, em não ter pautado a sustação da ação penal 1044, que são 5 pedidos, e 2, inclusive, são tempestivos e estão sobre a mesa, e estão totalmente em conformidade com o artigo 53 da Constituição, que pararia um processo que ele nasce de forma irregular, inconstitucional, nasce de ofício pelo Supremo Tribunal Federal e deu continuidade, onde naquela época o ministro Dias Toffoli, então presidente, ele estabeleceu como a Suprema Corte atuaria contra a democracia brasileira. É o que está acontecendo, deputada Bia Kicis. Foi procuradora, sabe muito bem o que eu estou dizendo, e o detentor da ação penal solicitou o arquivamento desse inquérito por 2 vezes e foi ignorado pelo Alexandre de Moraes, o ministro que é o reizinho do Brasil, né, um menininho frustrado que age da maneira dele fora da Constituição Federal. Tem muita coragem atrás da mesa com uma caneta e o poder de mando. Né, eu fiquei 11 meses em um presídio, 11 meses, sem crime. Mas eu acho que eu estava mais livre, porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, que só cabe um marginal. É muito complicado que se tenha pessoas dessa estirpe dentro do Supremo Tribunal Federal atropelando a Constituição, não respeitando o que essa casa aqui promulgou em 88. Essa Constituição ela nasce para garantir direitos e garantias individuais, mas principalmente a representatividade popular, que é através do voto para o povo, pelos seus deputados e senadores. Se o deputado não tem respeitada a sua imunidade material e formal, através de opiniões, palavras e votos, quem vai ter? Hoje, às 14 horas, é o julgamento de uma ação penal que ela já deveria ter sido anulada, porque ela tem nulidade processual desde o princípio. Ela é uma matéria antijurídica. O próprio ministro Marco Aurélio Mello, em entrevista ontem, deixou claro que isso é um atentado à democracia, que o Alexandre exagerou em suas ações no Supremo e deixou desconfortáveis outros ministros. E também o próprio voto do ministro Nunes Marques, que também vem estabelecendo, junto com André Mendonça, o que nós esperamos de uma Suprema Corte, com a imparcialidade, de fato, de um juiz. Ele deixou claro em seu voto que o ministro Alexandre de Moraes está praticando inconstitucionalidades contra a nação e que isso é totalmente um crime contra a pátria, contra a Casa Legislativa. E, infelizmente, hoje temos esse julgamento que eu espero, realmente, que os deputados possam perceber, quando olharem objetivamente para esse tempo de hoje, percebam que atentaram contra o Poder Legislativo, não contra o Daniel Silveira. Eu sou efêmero, estou aqui por 4 anos, talvez mais 4, ou talvez ao Senado, depende, ou talvez não, talvez cassado, sem crime. O que isso vai definir daqui 10 anos? O que a população brasileira vai pagar por isso? Era isso que eu tinha a dizer, presidente.